Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 8 de setembro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Vou conversar com o senador Carlos Portinho. Senador, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no nosso Fala Baixada. Estou muito honrado, viu? É muito significativo para nós conhecer o que está acontecendo no Senado da República. Mauro, um prazer enorme estar aqui com a sua grande audiência. Mais uma vez, eu acho que a gente, principalmente nesse programa, tem sempre muito a falar. Parabéns. Senador, eu queria conversar sobre o senhor, porque algumas pessoas, principalmente no meio político, não vejo ninguém do povo falando isso, mas candidatos, gente do meio político, quando se refere ao seu nome, o chama de senador, de suplente. Ah, não, o senador Portinho, o suplente do senador Harold de Oliveira e tal. O senador Harold foi um grande parlamentar, um excelente senador, mas veio a falecer e o senhor era o suplente dele. Mas todo candidato ao Senado e todo senador depois de eleito tem, efetivamente, 2 suplentes, não é verdade? E o senhor era o primeiro suplente do senador Harold de Oliveira. Qual é a diferença de ser suplente ou de ser o senador eleito, já que o senhor está na chapa concorrente? Uma boa oportunidade para falar a respeito, Mauro, porque eu também recebo até de pessoas próximas essas indagações. Ah, mas você não foi eleito, você não teve voto. Na verdade, além de ter construído uma história dentro do Poder Executivo como secretário, né? Isso tudo é um trabalho de construção, demora anos, a gente é avaliado como secretário. Eu concorri a vereador, tive na época 7.000 e tantos votos, perdi uma eleição por 100 votos, voltei para o meu história de advocacia, nunca dependi da política nem nada, quando o senador Harold me convidou para integrar a chapa dele ao Senado. Eu e a senadora Renata Guerra, que é a minha era a segunda suplente do Harold e é a minha suplente imediata hoje, depois do óbito. Mas é preciso entender que o Senado é uma chapa majoritária. Não é uma eleição proporcional como são os deputados estaduais e federais, os vereadores, né? O Senado, a eleição do Senado é como se elege um presidente da República. Se elege o presidente e o vice-presidente, a chapa. O Senado é como se elege o governador. O governador, o vice-governador. Aliás, na história do nosso país, dada a importância, inclusive, do suplente ou do vice, como queira chamar, porque em diversas ocasiões da história do país, eles assumiram o mandato, seja por óbito, seja por impeachment, no caso de alguns presidentes, de alguns governadores. Nosso estado aqui tem exemplo, né? Então é muito importante, primeiro, o eleitor olhar sempre, agora a gente está entrando no momento eleitoral, né? Tem os candidatos ao Senado, e lembrar que é uma chapa, tem o candidato principal, tem o suplente, tem o segundo suplente. Não existe candidato a senador sem suplente. Não existe. E também não existe, é um erro, acreditar que o suplente ele não contribui para o sucesso, né, na vitória daquela chapa. Por quê? Vou dar o meu exemplo. Né? Eu somei voto ao Harold. Lógico, o Harold tinha 30 anos de parlamento, né? Ele tem já um eleitor cativo, sempre teve seu eleitor cativo. É uma figura pública, foi uma das mais importantes da história da política no país, né? E certamente ele carregou milhões de votos. Mas eu também contribuí com os meus votos. A Renata Guerra contribuiu, a Renata tinha sido antes candidata a vereadora, teve 16.000 votos. Não foi eleita porque o partido dela só fez um vereador e ela foi a segunda, né? E um detalhe, na eleição em que nós nos elegemos, né, em 2018, o Harold teve, nós ganhamos do candidato ao Senado, César Maia, por 50 e poucos mil votos, quase nada. A gente está falando menos do que elege um deputado federal. Essa foi a diferença do Harold para o César, 50 e poucos mil votos. Então, como é que pode não dizer que a Renata contribuiu com os votos dela, porque ela teve 16.000 votos numa eleição na cidade? Vamos botar que ela tenha mais alguns fora do Rio de Janeiro, no estado, né, em outros municípios. Eu contribuí, eu tive sempre uma atuação muito forte em diversos municípios do estado, como secretário de Estado de Ambiente que fui.
Então, se pegar os meus votos, os votos da Renata, não tenho dúvida. É uma conjugação de forças. Que para essa diferença aí pequena que foi determinante, todos nós contribuímos. Até porque, no nosso caso, todos foram à rua, todos foram pedir votos para o senador Harold Oliveira, ou seja, para a nossa chapa. Então, desconstruindo um pouquinho essa história de que não tem voto. E segundo que, ao assumir, né, eu mudei para o PL, né, antes, inclusive, depois veio nosso senador Romário, depois veio o governador Cláudio Castro, depois veio, né, o presidente Bolsonaro, o senador Flávio, mas isso foi uma construção já quando eu exercia a liderança do partido no Senado, né? Atualmente eu sou o líder do governo, então acho que aqueles que caem de paraquedas, como dizem, já falaram isso, você caiu aí de paraquedas. Não tem isso, porque senão certamente eu não teria alcançado outras posições que eu conquistei, né, por muito trabalho de articulação e talvez pela minha personalidade, enfim. Então, e é bom, se a gente quer na política a renovação, a gente tem que entender que ela é gradativa. Rara, fora as celebridades, né, que chegam arrebentando de votos numa eleição, todos os outros políticos mais jovens, eles têm aí um trabalho a percorrer. Eu percorri o meu, tive minhas perdas, né? Perdi um casamento aí de 17 anos por conta da minha primeira candidatura, né? Vivi momentos difíceis sem saber se eu era político ou se eu era advogado. Quando eu voltava para o meu história da advocacia, a política me chamava de volta, né? Isso atrapalhou, né? Eu, como advogado, felizmente fiz uma bela carreira e tinha uma remuneração até acima do que eu recebo, até como senador hoje, né? Muito além, inclusive. Então, isso foi uma opção de vida e eu paguei, tem um custo. Ninguém chega de paraquedas aonde eu cheguei. Então, o senhor acha significativo que o eleitor, esse ano nós teremos eleição para uma vaga no Senado, né? Todos os estados brasileiros. É muito importante que o senador, que o eleitor conheça os suplentes do senador que ele pretende votar. Aliás, conhecer o suplente de todos os candidatos, né? De todos os candidatos, porque em algum momento eles podem assumir, não só em decorrência do óbito, do impeachment. Por exemplo, se amanhã eu tiver um convite e aceitar, eventualmente, só por hipótese, ser ministro, eu vou precisar da minha suplente, Renata Guerra, para assumir o meu lugar, né? E esse é o processo democrático. Eu não estou acompanhando, não sei dizer todos os suplentes, sei dizer do meu candidato do PL, que é o Romário. Ele tem como suplente o Bonetti. Bonetti, além de um amigo meu antes da política, ele é uma figura do partido, é uma figura conhecida, um grande articulador, de bastidor bastante, de partido, né? E o segundo suplente do senador Romário é a Andréa Fontes. A Andréa Fontes seria até minha candidata a deputada federal. Ela é cantora gospel, né? É evangélica, é uma pessoa que tem um coração enorme, que tem um trabalho social muito grande e vai somar. E é isso. Lá na chapa do Molon deve ter outros 2 suplentes, que eu confesso desconheço, mas o eleitor que queira votar deve saber quem é, né? Na chapa do André Ciliano, que é o concorrente, na chapa da Clarice e de todos os outros candidatos ao Senado, o eleitor deve conhecer quem são os suplentes, porque em algum momento o suplente muito provavelmente vai assumir o mandato e vai ele contribuir para a eleição também da sua chapa, da chapa que integra. O senhor que é um jurista bem dedicado, né? O senhor acha que a tramitação dos projetos no parlamento, em todos os níveis, ele, em muitos casos, na maioria deles talvez, ele é um processo muito demorado? Isso precisava ser mais veloz? A resposta vem daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente.
Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o senador Carlos Portinho. Senador, de vereador a senador, o procedimento, né, a demora na tramitação dos projetos, muitas vezes é muito grande. E, às vezes, projetos relevantes do interesse do país demoram muito a ser aprovados, né? O senhor concorda? Essas matérias, tanto não é também exclusividade do Poder Legislativo, né? O Poder Judiciário deixa muito mais a desejar, com todo respeito, né? Porque são causas de anos que se arrastam. No processo legislativo, a gente tem que compreender que, geralmente, o Senado, a Câmara, ou a Assembleia Legislativa do Estado, ou a Câmara de Vereadores de uma cidade, elas têm elas reagem aos temas mais imediatos, né? Esse, geralmente, tem uma tramitação mais rápida. Agora, quando você vai lidar com um tema mais complexo, é importante que haja um debate maior, né? Às vezes, mesmo nesse mais imediato, a gente acaba aprovando um projeto e depois não percebe que faltou alguma coisa. Exemplo, o piso da enfermagem agora. Projeto importantíssimo, reconhecimento da categoria, o valor de um piso mínimo, né? Só que a velocidade e a importância dessa demanda não fizeram, talvez, o Senado, a Câmara, pensarem bem de onde viriam os recursos e que hospitais filantrópicos teriam dificuldades de implementar imediatamente, né? E que hospitais privados também vão ter, isso vai replicar para o consumidor dos planos de saúde, né? Então, é uma causa justa, merecida, mas às vezes a gente reage muito rápido. Então, é importante sempre, em qualquer projeto, que haja um consenso. Quando esse consenso é costurado na dita articulação política, né, você alcança um resultado geralmente melhor e mais rápido. E melhor por quê? Porque para você buscar esse consenso, você tem que exercer uma democracia participativa. Você tem que ouvir quem está do outro lado do balcão, digamos assim, quem vai ser o beneficiário da lei, da norma, né? Eu fiz muito isso, Mauro, nos meus projetos, por exemplo, o Marco Legal das Startups. Projeto importante, coloca a gente na era da tecnologia, né? Acaba empurrando os governos à qualificação profissional, tem até transformação urbana, que é a consequência desses hubs de tecnologia que acontecem. Andou porque houve um consenso, primeiro na Câmara, depois no Senado, e inclusive com o próprio presidente, porque o projeto, a iniciativa original veio da presidência, né? O projeto das Sociedades Anônimas do Futebol, que relatei, né? É um projeto que estava se arrastando na Câmara e no Senado durante muitos anos. Particularmente, como advogado, essa foi a minha especialidade. Sentei com todos os atores, foram mais de 1.300 atores aí ouvidos, né? Entre clubes, atletas, advogados. Nós construímos um texto, buscamos um consenso que facilitou a aprovação. Agora, o marco da geração de energia offshore, né? Gerar energia nas águas territoriais. Energia eólica é a bola da vez. Eu digo que é o Eldorado, é o futuro pré-sal, né? A gente vai atrair tanto investimento para o país quanto foi. Isso é imediato, isso a gente está reagindo, porque já está acontecendo no mundo, né? Assim como a Sociedade Anônima do Futebol já estava acontecendo no mundo. E a gente conseguiu costurar uma articulação, um consenso. Isso depende muito do relator, essa celeridade, né? Na pandemia facilitou, porque lá no Senado as comissões elas não estão ainda funcionando a todo vapor, tem muito projeto que vai para o Colégio de Líderes, onde eu participo desde o início do meu mandato,
né? E ali a gente decide o que vai para a pauta, né? E geralmente só vai para a pauta o que tem consenso. Então, depende muito da articulação, depende muito do interesse da causa, né? Desse exercício de democracia participativa que deve ter em todo o projeto, senão fica faltando alguma coisa no final e depois para remendar é mais difícil, e principalmente do consenso. O senhor acha que um senador, por exemplo, um Brasil do tamanho do nosso país, né? Um senador do Acre, ou um senador de estados populacionalmente menores, mas que também tem a mesma representação, né? A mesma que São Paulo, a mesma que o Rio de Janeiro, ele, se não tiver uma visão, seja lá de qual estado for, falei Acre, mas pode ser qualquer outro, ele não precisa ter uma visão mais globalizada diante do projeto que vai apresentar, um assunto que está afetando o estado dele, necessariamente não precisa ser transformado numa lei a ser seguida pelo Brasil inteiro, pelo país todo, né? Diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, onde a legislação ela é regionalizada. E aí, às vezes, em muitos casos, essa tal lei é aprovada e é uma chamada lei que não pega, porque o país todo não acompanha, somente naquele estado. Eu me preocupo muito com leis que não pegam. Geralmente a lei que não pega é aquela que não foi muito discutida com a sociedade, né? Que faltou esse exercício de democracia participativa, né? Você ouvir o outro lado. Eu entendo, assim, primeiro é o federalismo, né? A gente tem uma organização diferente do que os Estados Unidos. Não posso dizer se aqui é melhor ou pior, se lá é melhor ou pior, é a nossa forma de gestão aqui do nosso território, né? E, na verdade, as leis vão ter que servir, a gente tem vários Brasis mesmo, né, Mauro, dentro do nosso Brasil. Lá no Senado eu vejo muito isso. E eu vou dar um exemplo. A gente tem muitas leis que tratam da questão fundiária na Amazônia, né? A questão muito voltada ao agro, ao setor do agro, que está muito, né, focado ali naquela região do Centro-Oeste, do Mato Grosso, a questão de mineração muito focada também no Norte. E muitas vezes eu prefiro me consultar com os senadores daquela região. Eu não tenho conhecimento aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem essa realidade, né? A nossa questão fundiária é outra, né? É invasão, é crescimento desordenado, é área de parque sendo invadida, mas numa proporção muito menor do que é a Amazônia, do que é toda essa discussão. E eu prefiro me socorrer deles. E lá, como é a nossa democracia, cada um representa o seu estado, mas tem diversos correntes políticas e interesses, e tem que ser, porque assim cada um é representado lá dentro. Você tem os ruralistas, você tem aqueles ambientalistas, e é por isso que eu falei do consenso. A gente tem que buscar sempre esse consenso, e às vezes é difícil. A gente tem 3 projetos importantes lá sendo discutidos e, como dizem no popular, não andam, porque é um consenso muito difícil você conseguir entre a bancada aqueles que representam o setor rural, e é legítimo, aqueles que representam, principalmente os mais à esquerda, a parte ambiental, né? Essa questão da fundiária na Amazônia é um bom exemplo, a questão da mineração, das terras de mineração, áreas indígenas, né? Então é difícil. Enquanto não se conseguir um articulador que consiga reunir, né, um pouco de cada corrente num projeto, a gente tem dificuldade de andar. Mas eu também tenho dificuldade de compreender, porque eu não vivo lá dentro a questão da mineração, a questão da terra indígena, né? Eu posso ler, posso estudar, posso entender consultando os meus colegas. E essa troca é interessante. Agora, tem algumas leis, sim. Agora, por exemplo, a gente aprovou diversos créditos para abertura de empréstimos, né? Até com órgãos internacionais, para alguns estados, para alguns municípios, e aí você está tratando uma coisa muito local. Depende de aprovação do Senado, município mesmo. Buscar empréstimos internacionais, por exemplo, depende da aprovação do Senado. E eu quero crer que o relator, que é daquele estado, que o município está buscando o empréstimo, ele se dedicou àquilo e tem conhecimento de que o município tem capacidade de pagamento, né? Porque ele é o que representa o Estado.
O Senado representa o Estado, né? A Câmara representa o povo, o eleitor. Por isso que a gente tem o sistema bicameral aqui no nosso país. Estou conversando com o senador Carlos Portinho. Rapidinho a gente volta. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial, conversando com o senador Carlos Portinho. Senador, a pergunta é: difícil ser líder do governo? De qualquer governo, não é do atual governo. Sim, sim. É uma missão muito importante. Eu já era líder do partido, né? Já participava do colégio de líderes do Senado, na discussão, como a gente falou aqui, dos principais temas, do que vai para a pauta, do que tem consenso, e tive essa missão dada, né? Esse convite para assumir a liderança do governo. Liderança do presidente Bolsonaro no Senado e do governo do presidente Bolsonaro no Senado, num ano de eleição, o que é sempre sensível, né? Porque os ânimos ficam mais aflorados. E acredito que isso aconteceu muito pelo meu trabalho nesse primeiro ano e meio de mandato, a articulação que eu fiz, projetos importantes que eu relatei, e por ter um bom diálogo com, na verdade, todos os parlamentares, tanto de esquerda, quanto de direita, quanto de centro. Eu construí isso, né? E falo isso com modéstia, mas feliz por ter alcançado essa construção, essa harmonia, e por isso ter sido indicado e ter recebido o convite. Um ano importante, desde que eu assumi em junho a liderança do governo. A minha primeira batalha, digamos assim, no bom sentido, foi a aprovação da PEC, dos combustíveis, né? Que eu sou o autor. Eu apresentei a proposta de emenda à Constituição para que os estados que zerassem o ICMS dos combustíveis tivessem aí sim, zerando, uma recomposição, uma contraprestação do governo federal, para que incentivasse eles a zerarem, porque a gente sempre acreditou, tanto o governo quanto nós, parlamentares da base, que cortar impostos é o caminho. E se a gente conseguisse induzir o corte, a gente teria a queda do preço dos combustíveis e isso iria impactar também na inflação, que iria cair. Isso aconteceu. Mas quando os governadores resistiram ao projeto de lei que veio da Câmara, que reduziu a alíquota do ICMS, a gente viu que ao eles resistirem, né, a isso, eles certamente, como o projeto é autorizativo, a minha proposta de emenda, eles não iam atender ao que a gente queria, que era reduzir a zero, né, o ICMS, mesmo sendo compensados. E aí, a partir de uma grande articulação, a gente alterou a proposta de emenda constitucional e colocou ali o Vale Gás, o auxílio ao caminhoneiro, o auxílio ao taxista, dentro da minha proposta, porque a gente queria que chegasse na ponta aquele benefício. O governo tinha aí de superávit, nos cálculos, cerca de 50 bilhões, que ele queria indenizar os estados que diminuíssem a zero o ICMS do combustível, mas vendo que eles não fariam, a gente preferiu colocar na ponta, para quem precisava mais, que era o caminhoneiro, o taxista, a dona de casa, do gás, né, que compra o gás. Então,
houve uma discussão grande, vocês todos acompanharam, o que era eleitoreiro, o que importa é quem está na ponta, quem paga todo dia a conta, né, lá na ponta, que é o consumidor, é a dona de casa, é o caminhoneiro que aumenta o frete, por isso o custo do frete dele para o produto chegar nas prateleiras. A gente queria que chegasse lá a redução, né, e a gente conseguiu vencer a oposição, embora ela não tenha votado contra, os discursos no plenário eram contrários, dizendo que aquilo era eleitoreiro, até hoje falam isso, o que é uma besteira, com todo respeito, porque o que a gente quer é benefício, cortar imposto é o sonho de todo brasileiro. Contra, mas votaram a favor, é isso? Falaram contra, mas votaram a favor. Sim. Né? Porque, na verdade, contra, porque sabiam que o benefício foi a saída correta que o presidente queria adotar. Então, eles eram contra, porque sabiam que ele ia ter proveito, e que bom, porque o proveito é de todos. Né? Mas votaram a favor porque sabiam que para o consumidor, para o caminhoneiro, para o taxista, isso era importante. Então foi assim que se deu. Depois, diversas medidas provisórias nos últimos meses foram votadas e no momento eleitoral, e é engraçado, curioso, Mauro, que geralmente essas medidas provisórias, antes das eleições, a oposição, no Senado sempre houve uma boa construção entre governo e oposição, né? A oposição construía junto. A gente fazia um ajuste no texto ali, cedia um pouco aqui, mas conseguia aprovar quase que simbólico, por unanimidade. O governo tem sempre maioria ou é preciso sempre construir? É preciso construir, mas eu vi no exercício da liderança do governo nos últimos meses, nessas medidas provisórias, que o governo tem a maioria. Porque, por ser um período eleitoral, a oposição não queria mais construir, não estava disposta e foi tudo para voto, o que é raro, né? Foi tudo para voto. E quando foi para voto, nós vencemos até aqui todas as batalhas, digamos assim, as votações, aprovamos os projetos, as medidas provisórias, convertendo em lei que são do interesse do governo, né? E muitas por uma margem pequena, né? Margem de 2 votos de diferença, 4 votos, mas o governo tem maioria, sim, hoje no Senado Federal. Senador, peço licença por mais alguns minutos para o nosso próximo intervalo. Estou conversando aqui com o senador Carlos Portinho. Rapidinho a gente volta, viu, gente? Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. De volta com o nosso Fala Baixada especial, conversando com o senador Carlos Portinho. O assunto, senador, é a eleição, né? E quando a gente olha assim a composição política do nosso estado do Rio, 46 deputados federais e 3 senadores. Quando o senhor olha a representação, representa o senhor mexeria numa representação dessa? Se tivesse poder para mexer? Quem tem o poder é o eleitor. E esse é um poder mesmo, que é o voto. É a única coisa que transforma a sociedade é o voto, né? Por isso, às vezes, eu encontro pessoas que falam, não vou votar. Ele está deixando que outros escolham por ele, porque a única coisa que transforma, que é revolucionária dentro do campo democrático, é o voto. Então,
o eleitor vai ter essa possibilidade. Posso dizer, né, Mauro, que minha eleição é só em 2026, não sou candidato a nada nessa, estou muito mais analisando aí o cenário. Acredito que na Câmara Federal cabe uma renovação. Não vai ser, não totalmente, porque a gente tem muito bons deputados federais, sim. Muitos que trabalham, muitos estão lá todo dia, que trazem pautas importantes, né? Pauta das mulheres, pautas importantes para o nosso Estado, por exemplo. Há muitos. Mas há outros que passam quase que despercebidos, que é difícil. A Câmara dos Deputados, ao todo, são 513 deputados. Aqui o Rio tem 46 assentos, né? Deputados federais eleitos pelo Rio. Então, para ele se destacar em 513, é difícil. Não é igual ao Senado. O Senado é um pouco mais simples, porque o espaço lá somos 81, o espaço são 3 senadores por estado, você tem um espaço maior, você tem a oportunidade de relatar mais projetos, os seus projetos andam, como a gente falou da tramitação, no Senado ele anda mais rápido, porque são só 81 senadores, né? Então, tem um espaço sim, e o eleitor deve buscar alguma forma de renovar um pouco a nossa Câmara dos Deputados. É muito importante que ele olhe os candidatos, seja de qualquer partido, não estou aqui para falar dos meus, mas que olhe os candidatos e busquem gente nova, porque gente nova chega também com mais vontade. Eu confesso, eu me sinto muito desafiado e sei exatamente o tamanho da oportunidade, da responsabilidade que eu tenho em representar, por exemplo, no Senado, o meu Estado. E acho que quando a gente renova, a gente dá oxigênio, um novo fôlego, né? E trazem novas pautas, né? Então, eu acho importante que haja uma renovação na Câmara. No Senado, eu vou ser bem sincero, porque eu trabalhei com o senador Romário, que vai para a reeleição durante 1 ano e meio, e assim, o senador Romário, algumas pautas que não são próprias dele, que ele tem algumas pautas próprias, uma atuação importante, ele joga comigo, né? A gente criou essa relação. Não que eu não possa jogar com qualquer outro, posso, tanto que lá, como eu disse, lá no Senado, eu, por exemplo, o projeto das offshores eólicas, né, da geração de energia em mar territorial, é a autoria do senador Jean Paul Prat, do Rio Grande do Norte, que é do PT. Eu não tenho o menor problema em trabalhar com candidatos que venham desse campo da oposição, seja, no caso, já que eu citei o nome do Romário, faço jus, seja o Molon, seja o André Siciliano, não teria a menor dificuldade de construir com eles, muito menos com a Clarissa, que inclusive ela, como deputada, foi relatora de um projeto meu do Senado. Clarissa Garotinho. Clarissa Garotinho, que nós aprovamos, né? Então eu não teria dificuldade nenhuma, mas já há uma construção que eu fiz com o senador, com o terceiro senador, Flávio, eu e o senador Romário. Então há uma facilidade maior, né? É a gente continuar o que a gente já construiu. Senador, o nosso programa está chegando ao final, quero colocar nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Bom, eu vou deixar esse final, exatamente porque eu não sou candidato nessa eleição, só em 2026, para deixar uma mensagem para o eleitor, Mauro, principalmente o eleitor da Baixada Fluminense, do interior do nosso estado, né? Eu tenho rodado muito o interior. Eu vejo assim um potencial enorme. As pessoas olham muito para a capital, acham que a capital vai resolver todos os problemas. É o contrário. A solução vai vir do interior do nosso estado. Se você olhar, Mauro, para o Porto do Açu, quanto ele é estratégico para o desenvolvimento do nosso estado. Isso para falar da região norte e noroeste. Se você olhar para Itaguaí, poxa, as oportunidades que a gente tem para desenvolver naquela região ali da Costa Verde, né? Os ativos que a gente tem ali no campo da energia, que hoje, por exemplo, é muito, muito importante para o nosso país. Olha o que vai acontecer na Europa, a crise energética, e a gente aqui está superando e está desenvolvendo fontes alternativas, como esse projeto que eu relatei, né? Se a gente olhar para a região lá de Volta Redonda, para o Médio, Alto Paraíba, a gente vai ver que lá estão as indústrias, são ativos que têm que funcionar para o nosso estado, né? Então, a Baixada Fluminense, onde tem uma densidade populacional muito grande, vamos levar tecnologia, vamos levar ensino. Busque, então, o que eu quero dizer, nos seus candidatos, aqueles que
certamente vão falar sobre coisas importantes como educação, segurança e tecnologia. A gente está entrando na era digital, Mauro. E a gente tem, como dizem muitos, uma juventude nem, que nem estude nem trabalha. Isso é um erro, porque o erro é nosso, é um erro de comunicação. A comunicação com essa juventude é tecnologia. As oportunidades de emprego estão no campo da tecnologia. Você dá mais importante, às vezes, do que uma universidade, é um curso técnico em mecânica, um curso técnico em eletrônica. Por quê? A partir desse conhecimento, ele vai para a programação e aí ele entra como programador ganhando um salário, em média, aí de R$5.000 por mês, um salário muito acima da média. Os salários, por exemplo, para quem hoje, nas oportunidades que tem no campo do metaverso, no campo do desenvolvimento da metodologia blockchain, a gente está falando de salários de R$10.000. E a pessoa não precisa fazer uma faculdade para isso, são cursos técnicos. Essa grande revolução na parceria do Sebrae com as universidades federais e estaduais aconteceu em Santa Catarina, está acontecendo no Paraná e o Rio de Janeiro precisa se desenvolver e olhar para a tecnologia. Então, olhem para os seus candidatos, pesquisem quem eles são, pesquisem o passado dos candidatos, né? E busquem a renovação dentro do possível, porque é isso que nos dá esperança num país diferente. Se a gente comete os mesmos erros com as mesmas pessoas, a gente não pode esperar um resultado diferente. Obrigado, senador Carlos Portinho. O Fala Machado é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.